Olá! Para quem não me conhece, eu sou a Camila Souza, eu sou nutricionista e eu ajudo diabéticos a controlar a glicemia em apenas 4 semanas. E hoje, como todos os dias, eu vim falar sobre nefropatia diabética. Então, o tema de hoje é nefropatia diabética. Nossa, Camila, mas o que é nefropatia? Porque você tá vendo com uns nomes muito esquisitos. Realmente, eu estou vindo com os nomes muito esquisitos, mas, infelizmente, esses nomes esquisitos são, muito infelizmente, são as complicações que você, diabético, pode ter se não cuidar desde agora, certo? Então, nefropatia é nefro, né? Nefro vem dos rins. Então, se você vai a algum médico nefro, é para cuidar dos seus rins, certo? Então, no caso, a nefropatia diabética é a complicação nos rins, que é através de uma descompensação da sua glicemia, de uma hiperglicemia diária, de uma hiperglicemia que é simultânea, que você não consegue controlar e sempre fica com ela, certo? Então, você não mantém uma glicemia normal, que é entre 100 e 140 após as refeições. Você tem uma descompensação diabética, você tem aquela curva com picos gigantes, que é o que não deve ter, certo? Que é o que não deve estar entre o seu dia a dia. E você mantém e quer manter isso de ficar dando esses picos e achando que tá tudo normal, que não vai acontecer nada, que você tá comendo direito. Ou tem os que não estão comendo direito e fala assim: ai, Camila, eu vou morrer, então eu vou comer, certo? Nossa, gente, pelo amor de Deus, quem que vai morrer aqui? Me fala. Ninguém vai morrer agora, por favor. Todos têm um tempo de vida que, se Deus quiser, vai até 80, 90, 100 anos, tá? Ninguém tem que morrer antes da idade. Ninguém tem que ficar pensando negativo, certo? Todos têm que entender que tem que cuidar, sim, da sua saúde para você manter os seus dias normais e não manter dores, não manter complicações, dores nas pernas, dores nos braços. E se você tiver uma nefropatia, você vai manter as dores nos rins, que dá bem aqui do lado, assim, do abdômen. São dores infernais, para te falar a verdade. Então, se você controla desde agora, se você mantém uma alimentação equilibrada, não vai acontecer isso a longo prazo. Porém, infelizmente, a pessoa com diabetes, ela tende a chegar, sim, a essas complicações. Então, se você já prevenir antes, você pode tender a não chegar, certo? Mas se caso você não se ajuda, vai sim acontecer. Porque a previsão para uma nefropatia diabética é uma pessoa que tem diabetes e daqui 10 anos pode acontecer de chegar assim nessa nefropatia diabética, certo? Tá entendido o perigo? Tá entendido que essa complicação não é brincadeira, tá? Eu não tô aqui pra te botar medo, eu estou aqui... Na verdade, eu acho que poderia botar medo, porque às vezes tem pessoas que precisam de pressão pra acordar, né? Então, eu tô aqui pra falar a realidade pra você e você entender o que é necessário pra sua vida, eu entender se isso é melhor pra você, tá? Então, todos já sabem o que é a diabetes. Acredito que todo o meu público que está vendo esse conteúdo é diabético, tá? Então, você já sabe que você tem uma descompensação na sua glicemia ou você já está controlando. Se está controlando, perfeito, fico muito feliz, tá? Se caso não, estou aqui para te ajudar sempre, tá? Mas, no caso, hoje eu vou falar dessa complicação para você ficar bem entendido e já se prevenir para não chegar a esse passo, tá? E se você chegou a esse passo, não desista, se cuide, se trate, tá? Tome medicamentos e tudo mais. Vou falar no decorrer desse vídeo. Então, a manifestação renal com pacientes diabéticos, ela não é normal, comum, assim, em todos os diabéticos, porém, uma porcentagem de diabéticos, homens ou mulheres, pode chegar a esse ponto, assim como eu já te falei. Então, pode ser de início totalmente de mínimas manifestações urinárias. Então, são coisas poucas, porque o diabetes já é silencioso, então as complicações dele é um pouco mais silenciosa. Então, às vezes, o renal você pode ver às vezes,
tarde, porque ele pode estar evoluindo e você não está percebendo, porque pode ser por perdas urinárias, então você está indo pouco ao banheiro, aí nesse ir pouco ao banheiro você não vai estar dando tanta bola, porém às vezes a pessoa que bebe bastante água vai entender que seu rim não está funcionando, mas tem que perceber, né, se está funcionando, se é por causa disso, tem várias outras coisas envolvidas, então não quer dizer necessariamente que você tem nefropatia, tá, gente? Mas é bom pesquisar e saber sobre isso. Pode evoluir com perda da urina e insuficiência renal. Então, a nefropatia diabética é uma insuficiência renal, é quando o rim começa a parar de trabalhar e começa a diminuir, né, o processo dele, tá? E tem algumas situações que chega a precisar de diálise. Então, para você entender a situação dessa complicação. Então, existe o diagnóstico que você pode fazer. Então, se você está sentindo algum sintoma, se você acha que você já está em algum ponto desse, você vai ao médico, ao nefro, você pede os exames. Ele vai saber corretamente. Mas, se caso você quiser saber, tem um exame que é de urina, que é chamado microalbuminúria, certo? Nossa, que tenso, né? Apaga essa parte. Microalbuminúria, certo? Esse é o exame para você tentar achar e ver certinho se está com algum problema de infecção nos rins. Existem algumas fases para mostrar para você se você está com essa complicação, se está avançada, se está no começo, existe isso tudo mais. Eu vou estar te explicando um pouquinho, tá? E pode ser que você também pode ser diagnosticado com elevação de níveis sanguíneos de creatina e de ureia. Então, como a presença de proteína na sua urina, então às vezes você pode estar urinando e vendo algumas coisas na sua urina, pode ser também um sintoma, tá? Então, a prevenção ela é feita com um controle rigoroso da glicemia. Então, aquilo que eu te falava, que você pode sim comer uma Nutella, aquilo que eu te falo, né, que você pode controlar e comer uma coisa gostosa, nesse ponto aí você não vai poder comer, tá? Nesse ponto você vai ter que controlar totalmente a sua glicemia, você vai ter que fazer uma dieta rigorosa, uma reeducação alimentar que você já tá fazendo há muito tempo, você vai pegar firme, tá? Pra você conseguir perseverar, pra você conseguir tratar isso, tá? E fora, quando houver caso já tá com a doença instalada, com o problema dos rins instalado, aí você tem que ir ao médico e a utilização de medicação correta para você é importantíssimo. Então, seu médico, você tem que ter um tratamento corretíssimo de medicamentos, um controle de pressão arterial, porque isso envolve também. Então, se você tem problemas de pressão arterial, é outra coisa que envolve, tá? Para piorar a situação. E também peso. O controle do seu peso, ele envolve bastante nisso. Então, quanto mais for precoce essa nefrologia diabética, quanto mais você achar ela antes, você descobrir os seus sintomas antes e não tiver em nenhuma fase pior, você consegue tratar e já controlar tudo certinho. Há evidência, sim, que existem sequelas, que vem de sequelas de hiperglicemia. Então, igual eu falei, vem de hiperglicemia diária, frequente, que você não controla há muito tempo. Sim, isso pode ser uma sequela, resultando da nefropatia, certo? E o controle agressivo da glicemia diminui o desenvolvimento da nefropatia. Então, é o que eu estou falando, né? Que esse controle, ele precisa ser feito para ir diminuindo, ainda mais se você já descobre antes de tudo acontecer, certo? Então, a progressão, existem progressões, tá? Que são as fases, e normalmente elas estão caracterizadas no diabetes tipo 1 e também no diabetes tipo 2, tá? E compreende um período de compreensão metabólica, que ocorre quando os pacientes diabéticos começam a ter hiperfiltração, que no caso, deixa eu te explicar. A hiperfiltração
é o que a gente deveria ter, né? A gente tem, o nosso rim trabalha normal, ele filtra tudo certinho. Aí, nesse caso, ele começa a ter uma hiperfiltração, ele começa a hiperfiltrar, entendeu? E aí você vai perdendo aos poucos o controle. E aí o controle vai ficando precário, os seus níveis glicêmicos vai alterando e isso vai piorando. E essa fase é conhecida como uma fase silenciosa, porque às vezes você não tá sentindo nada, às vezes você não tá sentindo algum sintoma e às vezes pode ser silencioso, tá? Então, deve estar mantendo o controle da glicemia sempre para você não chegar nesse caos, gente, para você não chegar nesse ponto, tá? Existe fases, certo? Então, a primeira fase é essa de hiperfiltração, então pode estar acontecendo isso. A outra fase pode estar acontecendo uma redução em relação à creatina plasmática. Então, ela pode estar tendo uma redução de 50% do clearance, que corresponde à duplicação da creatina. Então, você pode estar acontecendo de ter uma redução da sua creatina também. E isso envolve, que é o que vai piorando a situação dos seus rins para ele estar funcionando, tá? Na fase 3, observa também que a microalbumina, ela é definida como uma excreção urinária de albumina. E aí começa a ter essa excreção de albumina, que é outra coisa que nosso corpo produz e que não deve ter uma excreção assim, tá? E é o que pode estar evoluindo para uma nefropatia diabética mais avançada. E no estágio 4, a nefropatia diabética avançada, ela verifica-se um declínio irreversível, então, da função renal. Então, é uma função, é aonde chega a doença renal terminal, tá, gente? Então, é triste, é complicado e é um ponto realmente verdadeiro. É um ponto que você tem que prestar atenção, porque realmente você pode chegar a óbito, tá? Eu não estou brincando, não estou pondo pressão. Então, é uma fase que você pode estar, seus rins estão parando, você vai ter que começar a fazer diálise, tá? E se Deus quiser, vai dar tudo certo, você consegue reverter o seu caso, tá? Porque existem sim casos revertidos e com muito esforço e com muita coragem as pessoas conseguem reverter sim, tá? Mas eu estou falando aqui para você se encaixar nesse processo de entender que a sua cabeça tem que entender que você precisa controlar a sua glicemia, que não é brincadeira, que essas complicações podem levar a isso, tá? Por isso que eu estou aqui, para controlar a sua glicemia. E também acontecem alguns fatores genéticos e não genéticos que pode desenvolver essa progressão nefropática, da nefropatia diabética. Então, envolve também essa coisa de genético, se às vezes você já tem, sua família... Se você é diabético hereditário, pode estar piorando um pouquinho a situação. Então, principalmente diabetes tipo 1, que é mais hereditário, que a pessoa já nasce com diabetes tipo 1, tem que tomar muito cuidado, porque daqui 10 anos você pode ter, sim, complicações, outras complicações, como eu já falo aqui, e pode levar, sim, a um problema nos rins. Então, o que fazer para você melhorar essa nefropatia diabética? Existe a dietoterapia para você estar melhorando, tá? Existem as dicas que eu vou estar deixando aqui para você evitar essa nefropatia ou prevenir, que no caso é evitar, né? Ou no caso tratar, tá? Então, se você descobriu que tá com nefropatia, se você tá sentindo dor nos rins, se você tá com algum problema na urina, você já corre ao médico para fazer os exames corretos, certo? Primeiro passo é isso. Para o tratamento ser correto, para você ter uma medicação te auxiliando e te ajudando, tá? E o segundo passo é uma alimentação correta. Então, o que primeiramente deve ser feito? Reduzir proteína da sua alimentação. Nossa, Camila, mas a proteína não é o melhor? Sim, gente, a proteína é o melhor. É o que a gente precisa no nosso dia a dia. É o que a gente não consegue ficar muito tempo sem um ovo ou um frango. Ou quem já é vegetariano já fica sem, né? Mas
tá? Não é só proteína origem animal, tem a vegetal também, tá, gente? Então, reduzir a proteína, como carne, ovo, carne vermelha, frango, peixe. Então, tentar, não quero dizer que você tem que tirar da sua alimentação. Você tem que reduzir as quantidades, certo? Porque a sua dieta, ela tem que ser hipoproteica ou normoproteica, até normoproteica. E aí isso no caso, vocês não vão entender muito bem, mas é o que a gente avalia para fazer uma dieta, um plano alimentar personalizado, certo? Que é com quantidades personalizadas. Mas você entende que você precisa ter uma baixa quantidade de proteína no seu organismo para não acumular no rim e o rim não conseguir trabalhar e aí vai só piorando a situação. Então, reduzir as quantidades de carne vermelha, de carne branca. Se for comer, tente comer mais frango, porém diminuindo as quantidades, certo? O consumo de vitamina C, existe um estudo que ele pode sim estar aliado à melhora dessa nefropatia diabética. Então, o consumo de frutas cítricas, que estão mais presentes a vitamina C nelas. Então, essas frutas cítricas como, eu já falei aqui em algum dos vídeos, como limão, como laranja, como kiwi, morango, que são frutas mais cítricas, que contêm vitamina C, você pode estar consumindo para tentar melhorar. Mas eu não estou falando para você consumir em excesso, tá? É uma laranja no dia, um kiwi no outro, e aí vai, tá? Até porque a gente tem um consumo de 3 porções no dia, né? Então, existe estudos sim que ajudam a melhorar essa nefropatia, mas não quer dizer que em excesso vai melhorar, tá? E também a redução de carboidratos e lipídios. Carboidratos, os vilões, tá? Nesse momento, para você tem que ter uma dieta leve, você tem que ter uma alimentação leve, balanceada. Então, você vai ter que reduzir sim os carboidratos, que é algo que te dá energia, mas infelizmente você vai ter que diminuir bastante as quantidades, tá? Tentar comer coisas mais leves, tentar comer legumes ricos em vitaminas também e em carboidratos, como uma mandioca, uma batata doce, um cará, uma mandioquinha salsa, que são alimentos completos e que você pode estar consumindo. Faz uma sopinha, faz um caldo para estar complementando na sua alimentação, tá? Mas não exagere naquele pão, não exagere naquele arroz, porque tem que evitar. E lipídios são gorduras. Gorduras aparentes ou gorduras boas. Então, tipo, gorduras aparentes nas carnes, óleos, gorduras boas que seria abacate, azeite, que eu sempre falo aqui para vocês estarem consumindo, vocês evitam, diminuem as quantidades, tá? Então, esse é um processo rigoroso, tá? É um processo que você tem que melhorar mesmo. Infelizmente, você vai ter que diminuir muita coisa. E o peso, você vai ter que diminuir o seu peso, tá? O peso, ele influencia bastante. Então, você tem que ter um controle do seu peso, tá? Ai, Camila, você tá mandando emagrecer? Tô. Se você tá sobrepeso, se você tá com obesidade, o seu peso sim pode estar influenciando nas suas complicações. Então, fora a glicemia que você tem que controlar, o seu peso é muito importante você manter ele e melhorar ele, tá? Então, tente fazer alguma coisa, ver com o seu médico se dá pra fazer alguma atividade física e tente comer direitinho, gente. Evitar esses alimentos, tentar diminuir as quantidades. Se caso você não estiver comendo nada, não conseguir comer, a gente tem suplementação, tá? Se caso você precisar, o médico também pode estar indicando. Tem suplementos que você pode estar comprando para tomar. Então, são suplementos em caixinhas mesmo. Existem várias marcas para renal. Então, para renal, normalmente o renal ele vai ser 2.0, porque ele vai ser calórico, porque a pessoa precisa de caloria para ter energia. E ele vai ser 1.0 de proteína. Então, vai ser baixa quantidade de proteína. Então, necessariamente é o que vocês precisam. Existem vários pacientes que tratam com isso. Fora a diálise, se caso for o processo, tá? Aí vocês têm que ver, porque aí tem a suplementação para quem tá fazendo diálise também.
Mas existe esse procedimento. Se você não está conseguindo se alimentar, se você acha que você vai ter que complementar com um lanchinho diferente, existe esses suplementos que é em caixinha, tipo leitinho mesmo, que vocês podem estar consumindo. Então, verifiquem sempre com o seu médico para ver se dá tudo certinho, tá? Mas existem essas opções para estar ajudando vocês também a melhorar esse bem-estar de vocês, para melhorar essa glicemia e para controlar essa nefropatia, tá? Então, tá entendido o que é a nefropatia, né? Existem várias fases, não dá para explicar direitinho. Eu tentei passar um pouco por cima para vocês entenderem que existem essas fases, que você pode descobrir que às vezes você já tá na fase 3 e não sabe. Então, se você às vezes tá na fase 1, então se você às vezes tá pensando que tá sentindo algum sintoma, corre ao médico, faz um exame, esse exame que eu falei, tá? Gente, busca controlar a sua saúde, busca controlar a sua glicemia, porque é isso que importa, tá? A sua saúde vem em primeiro lugar. Cuidar de si mesmo vem em primeiro lugar. Então, por favor, gente, se cuide, tá? Então, se você gostou desse vídeo, curte e compartilhe, tá? Curte, compartilhe. Entre no meu canal no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube, Nutricionista Camila Souza. Você pode estar entrando, se inscrevendo e curtindo lá também, se caso você não tem Instagram. Às vezes você pode estar vendo por ele, né? E no meu Instagram também eu posto, no Instagram, no YouTube, no Facebook, eu posto vídeos diariamente, gente. Instagram e YouTube, certo? Então, se você precisa, se você é diabético e quer controlar a sua glicemia, eu posto os conteúdos diariamente para estar ajudando vocês, certo? E o mais importante é deixar seu comentário aqui. Então, se você entendeu, deixe seu comentário falando que entendeu. Se você tem alguma dúvida, deixe seu comentário com a sua dúvida, certo? E agradeço por vocês e espero que você deixe seu comentário, curte, compartilhe, tá? E até a próxima. Muito obrigada, pessoal!